Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim com a gente para comentar os principais assuntos que mexem com a capital do país e também com todo o país. E a gente quer saber, Diego, alguém já foi preso por causa daqueles atos criminosos de vandalismo que aconteceram aí na capital do país no dia da diplomação do governo eleito? Bom dia, Michele. Não, ninguém foi preso ainda. Bom dia a você, bom dia ao Mauro, bom dia a todo mundo que nos acompanha na Nova Brasil FM. Hoje eu vou pedir licença para o nosso ouvinte para fazer esse comentário um pouquinho fora do mainstream da política aí, da política convencional, para dizer justamente isso, que durante os últimos anos, muita gente fez ecoar essa frase de que tudo é política, tudo é política. Então essa frase tem sido repetida à exaustão e eu acho legal, de verdade, acho bacana. É até o que eu busco aqui nos meus comentários diários com Conexão Brasília, fazer com que pessoas que não gostem de política, que não entendam de política, consigam absorver um pouquinho do que é esse mundo político, sobretudo aqui de Brasília, e isso tem me gratificado muito. Eu recebo no Instagram gente dizendo que está no carro com a filha, adolescente de 12 anos, que está acompanhando a coluna e está se sentindo um pouco mais integrada com a política. Isso é muito legal. Mas eu faria um ajuste nessa frase que está sendo tão repetida de que tudo é política. Eu diria que nem tudo é política, mas a política está em tudo. Não vou entrar numa discussão de ciências políticas, de filosofia, mas é preciso deixar claro que há coisas que deixam de ser uma discussão política e viram discussão sobre outras coisas, sobre humanidade, por exemplo, sobre empatia com as pessoas. E aí isso deixa de ser uma discussão dentro de um campo ideológico. Eu dou alguns exemplos. A pandemia deixou isso muito forte, né? Quando o presidente do país, em meio a um monte de gente morrendo, dizia que quem estava com medo do vírus era bundão, era marica, dizia que era preciso acabar com frescura e mimimi, por exemplo. Ali, minha gente, já não era mais uma discussão política. Eu nem me atrevia a falar sobre política ao comentar essas declarações de Jair Bolsonaro naquela época. Porque não era mais sobre direita ou esquerda, sobre conservadorismo, sobre liberalismo econômico, sobre a volta do PT, sobre a imprensa que critica muito o Bolsonaro. A gente estava falando de uma pessoa que estava, no mínimo, minimizando o sofrimento das pessoas. Então não era mais uma discussão política. Era uma discussão sobre ser humano, ser empático. Era uma discussão sobre respeitar o sofrimento alheio. Anos atrás, outro exemplo eu dou para o nosso ouvinte. Durante a votação da reforma da Previdência aqui em Brasília, houve um quebra-quebra generalizado na Esplanada. Os nossos ouvintes devem se recordar. Movimentos sociais, MST, CUT, estava todo mundo aqui na Esplanada para protestar contra a reforma e simplesmente começaram a quebrar as vidraças dos ministérios. Na época eu fiz um comentário criticando isso, nesse mesmo tom que eu estou fazendo aqui agora, porque para mim isso parece óbvio criticar uma atitude como essa, mas para minha surpresa, 2, 3 pessoas da minha convivência defenderam a quebradeira, dizendo que eu não entendia nada de revolução e que para impedir a reforma da Previdência tinha que quebrar mesmo a Esplanada, as agências bancárias. Pois bem, 10 dias atrás, na noite de uma segunda-feira, na região central da capital do país, houve uma nova quebradeira que incluiu fogo em carro, pessoas que não tinham nada a ver com a história, tiveram seus carros incendiados. A gente entrevistou aqui no Nova Manhã Brasília, na semana passada, uma manicure que estava trabalhando num hotel, deixou o carro dela no estacionamento, o carro é o único bem que ela tem, para levar a filha para a escola, mãe solteira, queimaram o carro da moça. A moça está sem carro. Um colega nosso, jornalista aqui também, que estava começando a pagar o carro novo dele. O seguro não cobre esse tipo de coisa. Ele está entrando com uma indenização contra o Estado. Acho difícil que consiga num curto prazo. Não tinha nada a ver com a história também. O pessoal saiu tacando fogo em carro, saiu tacando fogo em ônibus, andando encapuzado no centro de Brasília, com paus, com pedras, ameaçando as pessoas, deixando as pessoas sitiadas em shoppings, em churrascarias, as pessoas com as suas famílias amedrontadas com o que estava acontecendo em Brasília. E tudo isso, Mauro e Michele, foi televisionado, foi filmado por câmeras de segurança. Inclusive ontem o portal Metrópolis trouxe imagens que mostram policiais assistindo a tudo aquilo, assim como nós assistimos pela televisão, e qualquer pessoa
de 5 anos de idade via aquelas cenas e falava, mas cadê a polícia? Que horas a polícia vai chegar? A transmissão ao vivo era 10 minutos de transmissão, 20 minutos de transmissão, meia hora de transmissão. E cadê a polícia? Ah, mas é uma estratégia, quando tá assim, não pode chegar. Uai, usa a mesma estratégia que usa com os professores. Usa a mesma estratégia que usa quando é ideologicamente de um campo diferente do que a maioria das forças de segurança hoje pensam, infelizmente, nesse país. E até agora, para concluir, Mauro, Michele, ninguém foi preso. Ninguém foi punido. Dizem que as investigações estão em andamento. A polícia diz que estão, a vice-governadora eleita do DF, Celina Leão, diz que estão. Eu realmente acredito e torço muito para que aconteça aqui o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Depois da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, demorou. Não foi simples, não foi fácil e não foi rápido. As pessoas não foram presas 10 dias depois. Foram presas meses depois. Porque a investigação foi minuciosa, mas eles tinham ali as imagens, como nós temos aqui no Brasil, as imagens do que aconteceu no último dia 12, 10 dias atrás. Justificativa tem para tudo na vida. E todo mundo que usa uma justificativa acredita que a sua justificativa é plausível, que faz sentido, que tem razão de ser. Lá atrás, quando quebraram a Esplanada, diziam que é porque a Previdência não podia passar. Quando queimam pneus e rodovias, dizem que é para garantir a reforma agrária. Quando bloquearam mais recentemente as rodovias, dizem que é para garantir a lei e a ordem. Quando o Bolsonaro falava aquelas barbaridades na pandemia, alegavam que era porque ele estava sendo pressionado, que a imprensa batia demais dele. Então, justificativa tem para tudo. Agora, nesses atos vandalistas aqui em Brasília, de vandalismo, a justificativa foi, em tese, a prisão injusta de um índio. Olha, você pode até concordar, sei lá, que as decisões do Alexandre de Moraes não são corretas, que juridicamente são preocupantes, ou qualquer coisa que o valha. Mas não dá para passar pano nisso. Não dá para justificar esse tipo de coisa. Senão, Mauro, Michele, aí complica mesmo. Aí vai todo mundo para a rua, cada um com as suas justificativas, cada um com os seus argumentos. E aí, meu amigo, é guerra civil, é confusão, é caos. E o mais triste é que tem gente ouvindo esse comentário que vai dizer para si mesmo, mas é isso mesmo, tem que acontecer isso mesmo, porque o que está acontecendo no Brasil é só quebrando tudo mesmo. Então, quem pensa assim, só digo que não contem comigo. Mauro, Michele. E que existe lei, tem gente que justifique a ação do Roberto Jefferson. Então, assim, se você for por esse lado, aí de fato é melhor a gente voltar para a Babilônia lá de 2000 anos antes de Cristo e vamos resolver tudo dente por dente, olho por olho. Não precisa mais das regras, das leis, da democracia, das instituições. Aí não precisa de mais nada disso. E aí justificar que, não eram infiltrados, não importa quem estivesse ali. Aí sim que entra a inteligência, entra a investigação, entra uma ação efetiva da polícia e da justiça nesse caso. Não importa quem esteja lá, se é de direita, se é de esquerda, mas o que fez não está certo, não é amparado por nenhuma legislação. E aí você vê nas redes sociais e na internet aquela frase que percorreu, assim, você tem que ser muito branco para atear fogo num carro na frente da polícia e sair numa boa, porque se fosse uma pessoa negra, se fosse numa periferia, se fosse... essa pessoa já estaria atrás das grades por muito menos do que isso. Com certeza, Michele. E me preocupa muito, porque esse tipo de coisa vai acontecendo muito perto de nós, né? Nas nossas famílias, nas nossas relações de amizade, as pessoas estão assim. E aí, até eu mesmo, estou fazendo esse comentário hoje um pouco mais raivoso, um pouco mais indignado. E aí a gente vai escalando essa nossa bilis, né? Esse nosso sentimento raivoso das coisas. Quando acontece alguma coisa que, mesmo que seja uma barbaridade, mas está um pouquinho dentro da nossa linha de raciocínio, da nossa ideologia, a gente lá no fundo fala, mas mereceu, né? Mas o Alexandre de Moraes realmente está passando dos limites, então tinha que queimar mesmo o carro. Mas essa elite bancária, esses banqueiros, tinha que quebrar mesmo a vidraça da agência bancária. Então a gente vai achando dentro da gente alguma coisa, muitos têm vergonha de externar isso. Mas hoje em dia o que está acontecendo, as pessoas estão perdendo a vergonha de externar que elas concordam com a agressividade, com a quebradeira, com a violência. E aí a gente está tratando a violência cada vez mais como uma coisa normal, sobre a justificativa, muitas vezes plausível, muitas vezes com um mérito ok.
e com aquela frase linda com que eu comecei o comentário de hoje, que tudo é política, tudo é política. Então, se tudo é política, vale tudo. Enfim, me preocupa um pouco, Mauro, Michele. Eu sou um otimista, eu sou um idealista, não perdi o idealismo do jornalismo. Parece que eu saí da faculdade ontem, ainda acho que a gente pode conseguir mudar o mundo. Já amadureci um bocado em 18 anos de jornalismo, pelo menos metade disso dentro do Congresso Nacional. Perdi muito da minha ingenuidade, mas mesmo mantendo em mim esse otimismo, tem dias que eu paro para pensar e falo, caramba, tá difícil, a coisa tá um pouco complicada. Diego Amorim, obrigado por hoje, Diego. Entendemos até amanhã, completamente Mauro, a sua indignação, não é fácil não. Obrigado, até amanhã. É bom a gente Valeu. se indignar de vez em quando também. Até amanhã, verdade. Um abraço. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.